Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Estamos caminhando aí para a reta final dessa semana 40 e do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento. Estou numa expectativa muito boa. A gente vai começar a semana que vem já dentro do Novo Testamento. Como é bom, né, a gente ir caminhando e vendo os resultados aparecerem durante o ano, né? Nós já estamos aí no último trimestre, a partir de segunda-feira. São 3 meses aí que a gente vai passar com o Senhor, vendo as obras de Jesus, né? O ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, o início da igreja com o livro de Atos, as cartas e ensinos de Paulo e no final Apocalipse, né? Com esse desfecho tremendo a respeito do tempo do fim e do cumprimento de todas as profecias na volta de Jesus. Vamos ler então, vamos orar e em seguida a gente vai ler Neemias hoje. A gente começa Neemias do capítulo 1 ao capítulo 5. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse tempo de comunhão com o Espírito Santo, lendo a palavra. Muito obrigada, Jesus, pela verdade do Senhor está sendo implantada em nós, através do Espírito Santo nos ensinando, edificando a nossa vida, nos fortalecendo, trazendo renovação na nossa mente, trazendo renovação na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor já está fazendo. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? A gente, então, começa Neemias, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Se vocês andarem um pouquinho aí as páginas, vocês vão ver que o livro de Esther vem em seguida de Neemias, né? E quando eu leio, desde o ano passado e agora, lendo a Bíblia meio que em ordem cronológica, a gente percebe que a sequência, né, dos livros que foram montadas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eu queria saber quem montou, né? Ainda vou saber isso. Algum dia a gente vai entrar num estudo como esse para entender a lógica, né? Por que colocaram os livros nessa ordem e não tentaram de forma mais objetiva colocar a sequência dos acontecimentos, né? Eles poderiam ter colocado o livro de Esther, como a gente leu, antes do livro de Esdras, né? Ou Esdras, Esther e depois Neemias. E não, né, sei lá. Bom, esse não é o papo agora do momento, né? Mas deve ter um porquê da sequência que eles fizeram. Mas vamos para a nossa leitura de hoje. Então, Neemias capítulo 1 diz assim: História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo. No mês de Quisleu, no 20º ano de Ataxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio na cidade de Suzã, um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram, Como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro, e como está Jerusalém? Perguntei a eles. E eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Então clamei: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo, noite e dia, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso que nós, os israelitas, temos pecado contra o Senhor. É verdade, eu e meu povo temos pecado. Com os nossos atos temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio de seu servo Moisés. Por favor, lembre-se do que disse ao seu servo Moisés: se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado.
Nós somos os seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também a oração dos seus servos, que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que eu hoje seja bem-sucedido e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu trabalhava como copeiro do rei. Então o capítulo 1 fala desse homem chamado Neemias e que ele permanece, no reino da Pérsia, mais precisamente no mesmo lugar em que Esther está sendo rainha, e já são 20 anos do reinado da Pérsia sobre todo esse território, o Império Medo-Persa. Ele está reinando já há 20 anos. Quem está no poder é Ataxerxes, junto com a rainha Esther. E chega um viajante vindo de Jerusalém até Suzã. E então Neemias interroga esse homem perguntando como é que estão as coisas lá em Judá, em Jerusalém, com o povo que saiu há muitos anos atrás já do exílio, que está morando já em Judá e Jerusalém. E esse homem não traz boas notícias, porque ele diz que os muros ainda estão derrubados, as portas pegaram fogo, estão destruídas, e o povo continua a pecar. Então Neemias, ele simplesmente se entristece a tal ponto que ele passa dias sem comer e ora insistentemente ao Senhor pela misericórdia de Deus. E ele era copeiro do rei, a palavra está dizendo, Capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Ataxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. O rei nunca me havia visto triste antes, quando estava na sua presença. Por isso, ele me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Por acaso está doente? Você me parece um homem que está passando por grandes dificuldades. Fiquei com muito medo diante da pergunta, mas respondi ao rei: que o rei viva para sempre. Senhor, por que não deveria eu estar triste se a cidade onde estão enterrados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus pedindo orientação e respondi: se for do agrado do rei e se o rei me tratar com seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Então o rei, na presença da rainha, que estava sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando pretende voltar? Eu marquei um prazo para minha partida e ele concordou que eu fosse. Então acrescentei: se for do agrado do rei, peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instrução para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá. E também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça a madeira para as vigas e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade e para minha própria casa. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. Quando cheguei às terras que ficam a oeste do rio Eufrates, entreguei as cartas do rei aos governadores dali. Devo acrescentar que o rei mandou comigo uma escolta de oficiais do exército e tropas para minha proteção. Aconteceu que Sambalate, o Horonita, e Tobias, um oficial amonita, que fazia parte do governo, ouviram falar de minha chegada e ficaram com muita raiva pelo fato de alguém estar interessado em ajudar os descendentes de Israel. 3 dias depois da minha chegada a Jerusalém, saí durante a noite, sem que ninguém visse. Levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado com ninguém a respeito dos planos para Jerusalém que Deus havia colocado em meu coração. Eu ia montado no meu animal e os outros iam a pé. Saímos à noite pela porta do vale em direção à fonte do dragão e da porta do monturo para examinar os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e as portas queimadas pelo fogo. Depois fui até a porta da fonte e ao açude do rei, mas o meu animal não podia passar por falta de espaço. Assim demos uma volta ao redor da cidade e segui pelo ribeiro, ainda de noite, examinando o muro, e entrei de novo pela porta do vale. As autoridades da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois até esse momento eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais e àqueles que deviam realizar o trabalho. Então eu disse a eles: vocês conhecem muito bem a tragédia de nossa cidade. Jerusalém está em ruínas e as suas portas estão queimadas.
venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que fiquemos livres dessa desgraça. Então falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração, e sobre a minha conversa com o rei, e acerca do plano com o qual o rei estava concordando. Eles responderam imediatamente: ótimo, vamos reconstruir os muros, e se encheram de coragem para a realização desta obra. Quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram falar do nosso plano, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Será que não percebem que dessa maneira estão se rebelando contra o rei? Mas eu respondi: o Deus dos céus nos ajudará, e nós, seus servos, reconstruiremos estes muros. Porém, vocês não podem fazer parte deste trabalho, porque não tem parte legal, nem lembrança em Jerusalém. Capítulo 2, então, fala de que alguns meses depois, Neemias estava extremamente triste, vai à presença do rei servir o rei, e o rei percebe a sua tristeza. Então o rei pergunta e ele responde que a tristeza dele é Jerusalém estar ainda em ruínas, os muros destruídos, e se o rei tivesse, se desse essa possibilidade, ele gostaria muito de ir até lá e reconstruir a cidade dos seus antepassados. O rei permite, ainda libera madeira, cartas, um exército para ir junto com ele, ele vai e chegando lá ele espera algum tempo para começar a investigar o que está acontecendo na cidade, como estão essas ruínas, e aí sim ele coloca os planos na mesa para os sacerdotes, para as pessoas que estão ali junto com ele. Mas existem sempre aqueles que estão contra todo e qualquer propósito que tem a ver com os planos de Deus, com a vontade de Deus, sempre vão se levantar anticristos, né? Pessoas que estão contra Cristo, contra a palavra, contra Deus. E aqui nesse caso esses homens chamados Sambalate, que é um horonita, Tobias, um amonita, e Gesem, um árabe. Então esses três homens eles se tornam uma pedra de tropeço de Neemias nesse momento, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Capítulo 3. Então Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia até a torre dos 100 e até a torre de Ananel. Depois de reconstruírem a porta das ovelhas, eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Os homens que vieram da cidade de Jericó trabalharam perto deles, e logo adiante estava a turma de trabalho dirigida por Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram a porta do peixe. Eles fizeram o trabalho completo, cortaram as vigas, colocaram as portas e fizeram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, que era filho de Acós, consertou a porta seguinte do muro. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, que era filho de Mesesabeel, fez os reparos. E ao seu lado trabalhava Zadok, filho de Baná. O trecho seguinte foi reparado pelos homens que vieram de Tecoa, mas os chefes deles não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, consertaram a porta velha. Eles colocaram as vigas, montaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Do lado deles estavam Melatias e Gibeon, e Jadom de Merenote, e os homens de Gibeon e de Mispá, que eram cidadãos da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, era um dos ourives, mas ele também trabalhou no muro e reparou o trecho seguinte. Junto dele estava Ananias, um fabricante de perfume. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, prefeito da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, consertou o muro em frente da sua própria casa, e Atus, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Em seguida, vinham Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, que consertaram a torre dos fornos e também uma parte do muro. Salum, filho de Aloés, e as filhas dele consertaram a parte seguinte. Salum era o prefeito da outra metade do distrito de Jerusalém. O povo de Zanoa, dirigido por Anum, reconstruiu a porta do vale. Eles colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. Depois consertaram os 450 metros seguintes do muro, até a porta do monturo. Malquias, filho de Recabe, prefeito do distrito de Bet-Aquerem, consertou a porta do monturo.
e depois de construir essa porta, colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Salum, filho de Col-Ozé, prefeito do distrito de Mispá, consertou a porta da fonte. Ele reconstruiu essa porta, colocou o telhado, assentou as portas e colocou os ferrolhos e as trancas. Depois consertou o muro desde o açude de Siloé até o jardim do rei e até os degraus que descem da cidade de Davi. Perto dele estava Neemias, filho de Asbuque, prefeito da metade do distrito de Bet-Zur, que fez os reparos até o cemitério real de Davi, os reservatórios artificiais de água e até a casa dos heróis. Em seguida, vinha o grupo de levitas que trabalhavam sob a direção de Reum, filho de Bani. Junto a ele vinha Asabias, prefeito da metade do distrito de Keila, que dirigia a reconstrução do muro em seu próprio distrito. Logo abaixo estavam seus compatriotas, chefiados por Bavai, filho de Enadad, prefeito da outra metade do distrito de Keila. Junto deles, os trabalhadores eram dirigidos por Ezer, filho de Jesua, prefeito da outra metade de Mispá. Também eles trabalharam na parte do muro do outro lado da casa de armas, indo até a esquina do muro. Perto dele estava Baruque, filho de Zabai, que reconstruiu o muro desde a esquina do muro até a casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou a parte do muro que vai desde um ponto em frente à porta da casa de Eliasibe até o lado da casa. Em seguida estavam os sacerdotes que moravam ao redor de Jerusalém: Benjamim, Azube e Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, consertaram as partes próximas de suas próprias casas. Em seguida vinha Binui, filho de Enadad, que reparou a parte do muro desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, dirigiu os trabalhos desde a esquina do muro até os alicerces da torre alta do castelo do rei, ao lado do pátio da guarda. Depois dele vinha Pedaías, filho de Parós. Os servidores do templo que moravam em Ofel consertaram o muro até a porta das águas, na direção do leste, e até a torre de projeção. Em seguida, vinham os homens de Tecoa, que consertaram a parte que dá frente para a torre do castelo, até o muro de Ofel. Os sacerdotes consertaram o muro além da porta dos cavalos, cada um deles consertando a parte que ficava em frente à sua própria casa. Zadok, filho de Imer, também reconstruiu o muro próximo à sua própria casa, e ao seu lado Semaías, filho de Secanias, porteiro da porta oriental, fez os reparos. Em seguida, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, fez os reparos. E Mesulão, filho de Berequias, consertou o muro em frente à sua própria casa. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até a casa dos servidores do templo e dos negociantes, defronte à porta da guarda, e até o posto de vigia da esquina. Os outros ourives e negociantes completaram o muro desde essa esquina até a porta das ovelhas. Cara, eu gosto muito desse capítulo 3. E ele me demonstra unidade, propósitos unidos, né? Ou pessoas que têm uma mesma visão, o mesmo propósito, ou mesmo que não tivessem a mesma visão, mas se comprometeram a estar juntos nesse grande projeto que Neemias estava ali para fazer, que era reconstruir os muros da cidade de Judá e Jerusalém. Se você der um Google nesse momento agora e colocar exatamente isso, a reconstrução dos muros em Jerusalém, por Neemias, você vai ver algumas fotos e alguns mapas que mostram exatamente todos esses pontos aqui que alguns foram construindo, né? E eles se uniram para construir trechos, como se fossem a cada 1 metro, 2 metros, 10 metros, era alguém que construía. Então não foi uma pessoa só que reconstruiu o muro, mas sim o povo em conjunto reconstruíram os muros de Jerusalém como um todo, né? Então praticamente a construção ela avançava junto, porque cada um ia construindo o seu pedaço e aquilo junto ia se tornando um grande muro da cidade de Jerusalém. Eu acho isso tremendo, unidade, né, do corpo de Cristo mesmo, unidade dos israelitas nesse momento. Isso é maravilhoso. Capítulo 4. Sambalate ficou furioso quando soube que estavam reconstruindo o muro.
ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós. E a mesma coisa fizeram os seus amigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que estão fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Tobias, o amonita, que estava de pé ao lado dele, disse caçoando: pois que construam, basta uma simples raposa andar em cima do muro deles e o muro cairá. Então fiz esta oração: ó Deus, ouça-nos, porque estamos sendo desprezados, que tudo isso caia sobre a cabeça deles e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles. Não apague esse pecado, pois provocaram o Senhor diante dos que edificam o muro. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. Então alguns dos chefes começaram a falar: os trabalhadores estão ficando cansados e ainda muito entulho. Como vamos terminar a reconstrução desse muro? Nesse meio tempo, nossos inimigos diziam: planejemos um ataque surpresa e antes que descubram, estaremos bem ali no meio deles para matar todos e acabar a obra deles. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram, e 10 vezes eles nos atacarão de todos os lugares. Por isso coloquei guardas armados com espadas, lanças, arcos e flechas, por grupos de famílias, nos espaços livres atrás dos muros. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo, lembre-se que o Senhor é grande e glorioso, lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano deles e que Deus tinha frustrado esse plano. Então todos nós voltamos ao nosso trabalho no muro. Porém, desse dia em diante, somente a metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio e todo o povo de Judá, que estavam reconstruindo o muro. E os pedreiros e os operários faziam o trabalho como uma mão e com a outra seguravam uma arma, ou estavam com as espadas na cintura enquanto trabalhavam. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alarme. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao povo: a obra é grande e nós estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Assim, quando vocês ouvirem tocar a trombeta, devem correr depressa para onde eu estou, e Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, desde o raiar do sol até quando ele desaparecia no horizonte. Metade dos homens estava sempre de guarda. Eu disse a todos os que moravam fora dos muros que deveriam passar a noite em Jerusalém, de maneira que pudessem prestar serviço de guarda de noite e também trabalhar durante o dia. Durante esse tempo, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tiramos a roupa do corpo e não largávamos as nossas armas para nada. Capítulo 4, então, fala desse momento de, além deles estarem unidos para a reconstrução, o muro já estava pela metade da altura, no seu total. E novamente os seus inimigos percebem que eles vão conseguir terminar essa obra, que eles vão se tornar fortes novamente, que eles vão se tornar uma potência novamente. E eles tentam, de alguma maneira, frustrar esse plano da reconstrução. Mas eles têm estratégias aqui de colocar metade trabalhando e metade como guarda. Então, Neemias está sendo instruído pelo próprio Espírito de Deus aqui a fazer com que a obra não pare, mas ao mesmo tempo haja segurança durante essa construção. E assim eles permanecem. Então, alguns
enquanto até constroem o muro, estão ali preparados, né, com a arma na mão para se os inimigos vierem. Isso é estratégia militar, isso é estratégia espiritual, isso é estratégia que vem da parte de Deus para os seus filhos quando eles estão num propósito que o Senhor também está. Capítulo 5, o nosso último texto de hoje da leitura, vamos lá. Capítulo 5. Por esse tempo, houve um grande grito de protesto, tanto de homens como de mulheres, contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: tivemos de penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a nossa fome. E outros ainda diziam: tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar impostos cobrados sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Somos irmãos deles e os nossos filhos são iguais aos filhos deles. No entanto, somos obrigados a vender nossos filhos e nossas filhas como escravos, a fim de conseguirmos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não temos recursos para comprá-las de volta, pois as nossas terras e as nossas vinhas foram penhoradas por esses homens. Fiquei muito revoltado quando ouvi a reclamação. Assim, depois de pensar sobre o assunto, falei com toda a franqueza com os nobres e oficiais membros do governo. O que vocês estão fazendo? Perguntei. Como tem coragem de cobrar juros dos seus irmãos? Então convoquei um julgamento público para tratar com eles. No julgamento disse a eles: nós, os que restamos, fazemos tudo o que podemos para comprar de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Mas vocês estão até vendendo os seus irmãos. Quantas vezes temos de pagar para que nossos irmãos fiquem livres? E eles nada tinham para dizer em sua própria defesa. Então eu continuei: o que vocês estão fazendo é muito mal. Vocês deveriam andar no temor do nosso Deus. Já temos inimigos de sobra entre as nações zombando de nós. Eles estão procurando a nossa destruição. Eu, os meus irmãos e meus homens, temos emprestado dinheiro e cereais a nossos irmãos judeus. Mas agora todos nós vamos parar de cobrar juros. Devolvam a eles suas terras, suas vinhas, suas plantações de oliveiras e suas casas hoje mesmo, e também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que foi citado e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Depois convoquei os sacerdotes e fiz com que aqueles homens jurassem diante de testemunhas que cumpririam essa promessa. Depois sacudi a faixa do meu manto e disse: que Deus os sacuda de seus lares e de seu sustento se vocês deixarem de cumprir esta promessa. Tal pessoa seja sacudida e esvaziada. E todo o povo gritou: amém, louvado o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, desde o 20º ano do reinado do rei Ataxerxes até o 32º ano do seu reinado, meus ajudantes e eu não aceitamos salários nem outras assistências do povo de Israel. Isso era muito diferente dos antigos governadores que exigiam alimento, vinho e 480 gramas de prata, deixando que seus ajudantes tratassem a população como bem entendessem. Esses ajudantes oprimiam o povo, mas por temor a Deus eu não agi dessa maneira. Permaneci trabalhando no muro e não quis saber de negociar com terras. Também exigi que meus oficiais passassem o tempo trabalhando no muro. Além disso, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, além dos visitantes das nações vizinhas. A alimentação necessária para cada dia era de um boi, 6 ovelhas gordas e um grande número de aves domésticas. E precisávamos de um grande abastecimento de todos os tipos de vinho a cada 10 dias. No entanto, eu fui contrário a cobrar um imposto especial do povo destinado ao governador, pois todos já estavam passando por tempos difíceis. Oh, meu Deus, por favor, lembre-se de tudo que eu tenho feito por essas pessoas e abençoe-me por isso. Capítulo 5 fala dessa maneira de governar esse tempo, né? Fala que ele já estava há algum tempo ali governando aquelas terras e ele então faz de maneira muito temente a Deus, né? Neemias está temendo a Deus
e não quer que mais pessoas sejam escravizadas, sejam extorquidas, né, por ter que pagar impostos ou qualquer outra coisa. E até antes do final desse texto aqui a gente percebe que ele traz um grande julgamento sobre o povo, e nós vamos ver que infelizmente eles voltam atrás nisso, e isso se torna juízo sobre Israel. Já estou dando spoiler aqui para vocês da próxima leitura, mas percebam esse início do capítulo 5 para vocês lembrarem do que nós vamos ler amanhã, em que o povo promete que vai liberar os seus irmãos. É israelita escravizando israelita aqui, é israelita cobrando juros de israelita, é os mesmos irmãos do mesmo povo fazendo aquilo que Deus abominava que seria feito, que era cobrar juros, vender os seus irmãos como escravos ou escravizar os seus irmãos dentro da sua própria terra. Todas essas coisas estavam descritas na lei de Moisés e era terminantemente proibido pelo Senhor. Tanto é que muitas leis estavam focadas exatamente nessas questões. Neemias aqui se entristece demais e julga e diz: não façam isso mais, liberem os seus irmãos, parem de cobrar juros, parem de escravizar e de vender os seus irmãos para outras pessoas, né? Porque nós precisamos nos ajudar. E ele mesmo, durante todo esse tempo, ele está já há 12 anos, o final do texto fala, né? Desde o momento que ele saiu lá da Pérsia, liberado por Artaxerxes, já se passaram 12 anos e ele continua vivendo do seu próprio trabalho, sem cobrar nenhum tipo de imposto do povo de Israel. E o Senhor é quem tem sustentado esse povo com todos esses alimentos, com tudo que eles precisam para a reconstrução dos muros. Então já se passaram aqui 12 anos e eles estão trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém, queridos? Amanhã a gente vai ler mais alguns capítulos, aqui na verdade 2 capítulos amanhã que são bem grandes, que é o capítulo 6 e o capítulo 7. Depois na quinta-feira, né, quarta, hoje, né, quarta-feira, quinta, sexta, a gente lê mais um pouco de Neemias. Sábado a gente finaliza Neemias e lê o Salmo 126, e domingo a gente fecha com Malaquias, que é um livro pequeno. Amém, queridos? Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para a gente compreender algumas coisas que estão descritas dentro do livro de Neemias. É tempo de reconstruir, segundo Neemias, né? Esse é o foco, de fechar as brechas, como muitos usam, né? Mas aqui nós estamos falando de um tempo de Jerusalém realmente se reconstruir, e o Senhor vem então trazendo palavras através do sacerdote, do homem, do governador Neemias, que tinha esse momento nas suas mãos, o governo de Judá e de Jerusalém para a reconstrução desses muros. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima quarta-feira, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Amém?